Bem-vindo, meus irmãos, minhas irmãs, saúdo a todos na graça, no amor, na paz e na misericórdia de Jesus Cristo. Quero iniciar citando um verso da palavra de Deus, 1 Coríntios 6, 11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Com essa citação, meus irmãos, eu quero fazer aqui uma introdução falando o seguinte: no primeiro vídeo da série, essa série que nós estamos tratando sobre a ordem da salvação, foi explicado o significado da ordem da salvação. Ordem da salvação, ou seja, também conhecido por Ordo Salutis, como sendo esse significado a maneira como Deus aplica a salvação nos crentes. Então aqui, desde o início eu tenho colocado sempre esse quadro aqui com os elementos da ordem da salvação. E nessa introdução nós queremos fazer assim a definição e o lugar da santificação na Ordo Salutis, ou na ordem da salvação. Então agora, dando continuidade à série, vamos falar hoje sobre o sétimo elemento, ou o sétimo passo, ou a sétima fase, ou a sétima doutrina, como queiram, que compõe a ordem da salvação. No caso, a santificação. Nesta introdução, quero afirmar que assim como acontece com a doutrina da salvação de um modo geral, a doutrina da santificação é uma doutrina praticamente abandonada, praticamente esquecida, que não encontra eco nos púlpitos da igreja, nas missões evangelísticas, mormente que a igreja atual e os crentes, de modo geral, se importam, muitas vezes, em pregar, em anunciar às pessoas o que elas querem ouvir, e não aquilo que elas precisam ouvir. Isso faz uma grande diferença. É incrível, irmãos, o desleixo em relação à doutrina tão crucial na fé, que nada mais é do que a própria essência do viver, do dia a dia, do cotidiano, do crente, do salvo, do remido, do convertido, daquele que foi escolhido por Deus para ser salvo. Há muito que se falar a respeito de santidade. Deus nos guie nos nossos propósitos. Então vamos orar. Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos colocamos aqui para pedir o auxílio do Teu Espírito para nos guiar nesse aprendizado, nesse ensinamento, para que os nossos corações estejam de fato abertos para ouvir, impregnar-se da Tua palavra, compreendendo aquilo que o Senhor de fato nos quer dizer. Então, Senhor, cuida de todos nós, que os nossos ouvidos estejam totalmente prontos para ouvirem aquilo que é necessário e não aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que de fato precisamos. Obrigado, Pai, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bem, já expomos anteriormente que a ordem da salvação reformada, ela é constituída
de 9 elementos ou fases, aqui, ou passos, como eu disse, mas também podemos chamar de doutrinas. Então são elas: a eleição, vamos ver aqui, repetindo, né? A eleição ou predestinação, a vocação eficaz ou chamado eficaz, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Então hoje nós vamos tratar da 7ª doutrina, aqui da santificação. A santificação. E podemos já definir ao afirmar que a santificação é a aplicação prática da obra de Cristo na vida do salvo. Enquanto a justificação, que estudamos 2 encontros atrás, resolve o problema legal, ou seja, culpa pelo pecado, perdoando o crente, né? Jesus perdoou a todos nós. A santificação, por sua vez, resolve o problema moral, que é o poder do pecado, santificando o crente. Em outras palavras, fomos declarados inocentes em nossos pecados pela obra de Jesus na cruz, pelo sangue derramado e o pagamento do escrito da nossa dívida para com Deus, ou seja, fomos justificados. Já falamos disso há 2 aulas atrás sobre a justificação. Contudo, embora justificados, a natureza pecaminosa permanece em nós. E assim o poder do pecado atua na vida do crente, de modo que o pecado não é mais prevalente em sua vida, mas pode ser visto como um acidente ou acidentes, pecados, no percurso da jornada. Neste contexto, precisamos, e não tem como não precisar, da santificação. A santificação, na teologia reformada, é a obra graciosa e contínua do Espírito Santo, iniciada na regeneração, que foi a iniciativa de Deus pela operosidade também do Espírito Santo, ou seja, um ato monergista, feito por Deus. Então, a santificação é que ela purifica ou lava o crente da poluição do pecado. Ela foi iniciada lá na regeneração. Renova a natureza do crente conforme a imagem de Deus e o capacita a viver em obediência, porque sem santificação não há como obedecer a Deus. Dito isto, né, diferente da justificação, que era um ato legal único, de uma só vez, a santificação é um processo contínuo. Então, vamos pensar sempre assim: a santificação é um processo contínuo, ele é progressivo e, a partir da conversão, quando já houve fé e arrependimento, precedidos da regeneração, porque a ordem é essa, né? Regeneração, arrependimento, fé, conversão. Então, a partir da conversão, ela torna-se um processo dito sinergético, ou melhor, sinérgico, ou seja, que consiste na resposta do homem, ou participação responsável, sob a graça e que dura a vida toda. Irmãos, fazer aqui um parêntese,
bem interessante, essa questão do monergismo e do sinergismo. Por que a importância dele para esse entendimento? Nós já vimos em aulas passadas sobre essa situação e essa diferença. Mas é importante saber o seguinte: na salvação como um todo, a obra é de Deus, absolutamente de Deus. O homem não interfere, o homem não influencia, desde o início da eleição, passando por todas as fases, até chegar à última fase, que é a glorificação. Então é importante saber que Deus é o agente, Deus é o regente, Deus é aquele que realmente participa de todas as etapas do processo total da salvação em si. Mas o homem atua, podemos dizer, duas vezes. O homem atua duas vezes. Eu vou colocar só aqui para você ver. Quando o homem é chamado, e o chamado é eficaz, o Espírito Santo, vem e formula, nele, no homem, o chamado eficaz, ele consegue ouvir e entender. Quando opera a regeneração, e essa regeneração é que faz com que o homem se reconheça pecador e que o homem se arrependa de seus pecados. Nessa hora é que o homem tem uma participação. Não que a participação dele tenha influência na essência da salvação, mas porque ele foi regenerado, ele é conduzido, pela fé, que é um dom de Deus dado ao homem, para se arrepender. Nesse ponto, o homem participa. Então aí há uma ação sinérgica. Da mesma forma, aqui na santificação, o homem, quando ele pela atuação do Espírito Santo, ele entra no processo de santidade, de santificação, ele passa a atuar buscando aquela imagem de Deus, original, vamos assim dizer, antes do pecado, mas que na verdade a atuação dele depende totalmente do Espírito Santo. Então sempre é Deus que atua. Vejam aqui que a santificação é a obra de Deus, como toda a salvação, uma atuação do Espírito Santo, onde se realça, como eu disse, o monergismo, que é a atuação soberana de Deus. Há, assim, um processo na santificação, restauração da imagem de Deus. A imago Dei, no homem, ofuscada pelo pecado cometido no jardim do Éden. Além do que, o Espírito Santo, ele concede ao homem que creu em Jesus, para a sua resposta na vida diária, as condições necessárias, suficientes, para que o processo de santificação seja exitoso. E será. Não tem como não ser, porque este é o propósito de Deus, desde a eleição até a vinda de Jesus, culminando aqui com a doutrina da glorificação. Certo é que a plenitude da santidade somente ocorrerá com a glorificação, última etapa da ordem da salvação. É verdade que o homem, inclusive o crente, ele sempre se sentiu confuso para compreender o que realmente significa ser santo. Muitos crentes não se consideram santos, o que é uma impropriedade na vida de quem foi salvo. Com efeito, podemos aprender na Bíblia. Então vamos citar aqui 1 Coríntios 1, 2. Paulo chama os crentes de santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aqui a vocação é eficaz, chamados para ser santos. Por sua vez, a carta aos Efésios, capítulo 1, verso 1, o mesmo Paulo escreve aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E na carta aos Coríntios, que eu citei,
Só que desta feita, no capítulo 6, verso 11, inclusive citamos essa passagem na abertura desse estudo de hoje, Paulo anuncia que os crentes já foram lavados, santificados e justificados em nome de Jesus. E isso muito tem a ver, essa dúvida sobre se o crente é santo ou não é, porque permanece no meio religioso a velha questão da separação entre o sagrado e o secular. Na verdade, o sagrado ou espiritual está na inteireza da própria vida do crente. O crente vive no sagrado, ainda que precise conviver com os fatores exógenos, que independem da sua vontade, a saber, as circunstâncias do mundo, as tentações do diabo e a própria carnalidade, que é fruto da natureza pecaminosa. Sim, sabemos que somos cidadãos de dois mundos. Somos cidadãos celestiais e na terra somos peregrinos. Vejamos Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. O livro 1 Crônicas, capítulo 29, verso 15, do Antigo Testamento, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Vejam bem, irmãos, essa condição não nos exime de viver neste mundo. E o apóstolo Paulo bem expressou que sua permanência na terra tem a função de produzir tudo, ou melhor, produzir fruto, tudo que é santo, fruto e proveito para a fé dos cristãos, conforme Filipenses 1:23 ao 25. Vamos ler. Diz Paulo: estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir, ele quer dizer voltar para o céu, para a pátria verdadeira, e desejo de estar com Cristo lá, o que é incomparavelmente melhor. Não tem como comparar a vida na terra e a vida no céu, na glória de Deus. Mas, diz Paulo, por causa de vocês, os filipenses, é mais necessário que eu continue a viver, diz Paulo em sua reflexão. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. E o que é que faz o crente na terra? É exatamente isso aqui. Enquanto Deus quer que o crente ali permaneça, ou seja, que permaneçamos na terra, então devemos ficar, permanecer, fazendo o quê? Com que as pessoas progridam e tenham alegria na fé. Então, faz todo sentido quando possuímos a convicção espiritual de que vivemos para a glória de Deus, o que nos faz discernir as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos durante a jornada, pouco importando onde estejamos na terra. Esta é a base para compreendermos o papel humano na santificação. Então vamos voltar aqui e ler 1 Coríntios 10, 31.
Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, ou seja, o que fazemos na terra, né? Façam tudo para a glória de Deus. Olha que coisa interessante. Então aí não há essa razão de dizer que aqui há algo sagrado e há algo que é secular, porque tudo tem de ser feito para a glória de Deus. Obviamente, isso tem a plena conexão espiritual. Na carta aos Colossenses 3,17, também vamos ver o seguinte ensinamento: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Vejam, irmãos, que esse entendimento dado por Deus posiciona o crente no sentido de que a sua vida encontra-se totalmente na dependência da vontade de Deus. E por isso ele é santo, porque esse é o propósito de Deus para os salvos, os escolhidos, enfim, os crentes em Jesus pela fé. Bem, se até a regeneração, no desenrolar dos elementos da ordem, tudo esteve sob o controle e soberania de Deus, sem quaisquer intromissão do homem, entramos no momento em que o homem é transformado e passa então, inexoravelmente, a demonstrar o fruto da sua conversão, ou seja, a sua prática de vida. Por isso que eu disse que a santidade é prática de vida do crente. Guardem bem e não se esqueçam, a santificação é um processo, diferentemente da eleição que aconteceu antes da fundação do mundo, diferente da vocação, ou chamado, diferente da regeneração e da conversão em si, que acontecem uma só vez, ou seja, de forma pontual e definitiva. Diferentemente, não são processos, são acontecimentos do sobrenatural de Deus, da soberania de Deus, que acontecem uma vez. É certo, como dito, mas não custa repetir que a santificação se inicia com o novo nascimento. Podemos ler regeneração, seguindo na conversão e consequentes justificação e adoção, quando então passa a ser um processo. O crente, é crente porque foi convertido, então ele entra num processo de santificação, de santidade, até o retorno de Jesus. Neste cenário, podemos definir de forma sintética a santificação como a prática da vida do crente, que dura a vida toda até a vinda de Jesus. É a luta do espírito contra a carne, da qual o crente não pode fugir, não tem como se ausentar desta luta e muito menos lutar sozinho. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sozinho, ele não conseguirá lutar, quiçá vencer. Por isso, precisa do advogado Jesus, conforme primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. De modo que ele, Jesus Cristo, intercede pelos fiéis
perante o tribunal celestial, garantindo a misericórdia de Deus. Isso é maravilhoso. Sobre o significado ainda de santidade, também podemos afirmar que ela retrata a progressiva conformidade do crente à imagem de Cristo. Já falamos disso, frisamos sobre o Imago Dei, fazendo-o cada vez mais parecido com Jesus. Carta aos Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo, para apresentar como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Retornando à questão sobre a confusão que se faz sobre ser santo, entende-se dizer que o termo santo significa separado ou consagrado a Deus. Importante frisar, meus irmãos, e aqui está muitas vezes a raiz do problema da confusão que se faz sobre ser santo, é que ser santo não significa ser imune ao pecado, vacinado contra o pecado. Como dito anteriormente, a natureza pecaminosa não se afasta de forma completa da vida do crente. Mesmo assim, também como foi dito, o pecado passa a ser acidente na vida do convertido. E por isso, ainda como dissemos, precisamos de Jesus para nos defender. E por causa da regeneração, causando um novo nascimento, que nos levou à fé e arrependimento, impondo-nos a conversão e a justificação e a adoção, por causa disso, fomos forjados para uma vida santa. E dela o crente, assim feito, convertido, ele não tem como fugir. Não é a questão de opção, é a atuação de Deus. E isso é maravilhoso. O crente precisa ter essa consciência espiritual e simplesmente não duvidar. É um trabalho do Espírito Santo agindo sobre a sua vida diariamente. Assim, meus irmãos, é importante que nunca esqueçamos que todo o processo de salvação, aí eu estou falando de todas as doutrinas, desde o início, todo o mover de Deus, do Espírito Santo, todo esse processo está sob o controle, o poder de Deus. O homem não tem capacidade alguma para gerenciar o processo, como também não tem capacidade nenhuma para reger o processo, ou seja, no sentido de a sua vontade prevalecer em alguma etapa. Vimos que a justificação afasta a culpa do pecado e vimos também que a santificação mexe com o poder do pecado, esse que permanece na natureza do crente. Então, ser santo, para usar um vocábulo curto e esclarecedor, é ser distinto, é a santidade que procede de Deus e só existe nele. Por que dizemos isso? Vamos ler aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 16. Veja bem o que o apóstolo Paulo nos ensina. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo
como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 14, diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que você tinha anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. E 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 13, ensina: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado Filipenses 2,15 ser pisado pelos homens, aqui no Evangelho de Mateus 5,13. Filipenses 2,15 diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, ou seja, quer dizer santos, né? Filhos de Deus inculpáveis, sem culpa, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros, luz do mundo. E aqui eu vou fazer umas citações, porque o tema de santificação na Bíblia é muito extenso e em termos de citações, mas eu vou citar poucos versículos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e de um modo geral, para que nós possamos aquilatar, né, avaliar o que a palavra de Deus fala, né, sobre a relevância da santidade na vida da pessoa. E ninguém vai poder dizer até assim, né, que não se fala sobre santidade, né, que a santidade é uma invencionice humana, que a santidade não é um atributo, né, concedido por Deus àqueles que Ele escolheu. Então vamos começar aqui por Levítico, no Antigo Testamento, que diz assim, Levítico 19:2: fale toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Veja o mandamento de Deus aqui: sejam santos. Sejam santos. Vamos dormir com isso, irmãos. Todo dia nós devemos pensar nisso, né? Sejamos santos. De um modo mais particular, que eu seja santo. Na realidade, que eu sou santo por causa do Senhor. O mesmo livro Levítico 20, verso 7 diz: portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E o mesmo Levítico ainda, em sua insistência sobrenatural, no capítulo 20, o verso 6 diz: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei de outros povos para que sejam meus. Então, olha, santo é separado. Ele separa porque é santo, santo, consagrado a Deus. E é uma determinação divina. No Novo Testamento, vamos ver o Evangelho de João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na primeira carta aos Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos
com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A mesma carta, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Com esse verso eu abri o estudo de hoje, é a terceira vez que eu estou citando. Carta aos Efésios 4, 20 e 24. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui nós estamos vendo que é o sentido de uma pessoa que se torna santo, né? Com um novo nascimento, um revestimento da nova natureza e um sepultamento radical da velha natureza. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, 3 a 7. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, é o Deus de justiça, é a ira santa, é o juízo. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Carta aos Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Isso cabe exatamente aos santos. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja bem, a santificação, que é um dos elementos aqui da doutrina da salvação, né? Veja a importância aqui, né? Cada um desses elementos, sem um desses elementos aqui não há salvação. Então aqui ele diz mesmo, sem santificação ninguém verá o Senhor. E onde nós veremos o Senhor? Quando formos salvos completamente na plenitude, quando nossos corpos forem glorificados e nós passarmos a viver na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. A primeira carta é de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, aí ele cita lá o Deuteronômio, né? Sejam santos porque eu sou santo. E aqui Apocalipse 22, 11, né? O último livro da Bíblia, fala assim: continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo, ou seja, o ímpio, né? Continue nas suas condições.
o justo continue na prática da justiça e o santo, que é justo, continue. Deixe-me ver aqui, Apocalipse 22, 11. Só um momento, por favor. Vinte e dois, 11. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Veja aí o processo, né, de santificação. 1 João 2, 3, 6. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Em outras palavras, deve andar em santidade. Carta aos Gálatas 5, 22, 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito, ou seja, em santidade. Carta aos Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Isso é uma convicção, um intencionalismo, né, de sabermos, conhecendo a palavra de Deus, como devemos proceder no nosso agir. Em resumo, a santificação é um tema, vocês viram, irmão, recorrente na Bíblia, mostrando que Deus espera que seus filhos vivam a vida separada do mal e consagrada a Ele, buscando a santidade em todos os aspectos da vida. Conclusão. Aqui eu quero apresentar rapidamente o termo santo como figura na Bíblia, né? A palavra santo em hebraico, kadosh, aparece mais de 100 vezes no Velho Testamento, a exemplo de Isaías 6,3, no caso indicando a santidade suprema de Deus. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O Novo Testamento, por sua vez, também está repleto de citações sobre santos, santidade, santificação, como podemos ver em Romanos 1,7, no caso a palavra grega agios. Agios, é o plural, santos. Não sei, né, se a pronúncia está correta, não sei grego, não sei hebraico, mas o que importa é só para efeito de historicidade e para quem quisesse estudar mais sobre. Então diz assim, Romanos 1,7, a todos os amados de Deus que estão em Roma chamados para ser santos. Dito tudo isto, irmãos, avancemos nessa conclusão. A santificação
é uma evidência prática do fruto do arrependimento. Mateus 3,8. Produzam fruto digno de arrependimento. Foi o quebrador João Batista, o precursor de Jesus, desempenhando a missão divina de anunciar, preparar o caminho e apresentar o Messias ao povo, pregando o arrependimento e batizando para a conversão. O próprio Jesus ensinou: toda árvore que não produz bons frutos, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, ou no fogo, Mateus 3,10. E o apóstolo Paulo é incisivo em sua carta aos Romanos 6,22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Porque tudo isso aqui, o objetivo, salvação, é vida eterna com Deus. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, não há vida eterna na glória de Deus sem santificação. Começa a pensar nisso, irmãos. Ser santo, pois, é ser diferente, distinto, separado, marcado por Deus. É o resplandecer da luz de Jesus em nossa vida. Façamos uma pequena revisão do que aprendemos. Eu sei que a aula já está longa, mas é necessária a repetição para podermos, de certa forma, aprendermos melhor aquilo que nos é ensinado. Início do processo de santificação, já disse, começa na regeneração, novo nascimento, o momento ao qual denominamos de santificação definitiva ou posicional. Porque a santificação ela pode ter esse vislumbre, pelo estudo. Ela acontece na regeneração, mas quando o crente é convertido, ele passa sim a um processo. A gente já viu isso, Ou seja, aqui, santificação definitiva ou posicional, onde o pecador é liberto ali, pontualmente, da escravidão ao pecado. De modo que, pelo agir do Espírito Santo, o pecador reconhece os seus pecados, se arrepende deles, aceitando Jesus como único Senhor e Salvador. Há uma continuidade. Com a conversão em seguida, podemos verificar o início do que se chama agora santificação experimental ou progressiva. Experimental porque passa a ser uma experiência do homem, o que explica ser a santificação um processo cuja duração se estende por toda a vida do crente. E finalmente o fim. Nós estamos falando aqui sobre praticamente as fases, A santificação completa da alma ou do espírito ocorre na morte do crente e a do corpo na ressurreição, com a vinda de Jesus, quando acontecerá, ou quando acontece, o último estágio da salvação, a saber, a glorificação. 3 aspectos da santificação que nós vimos. Vamos agora. Então, a tradição reformada entende a santificação em 3 aspectos. A santificação definitiva ou posicional, no momento da regeneração, somos separados, santos, por Deus e para Deus, rompidos da escravidão do pecado. 1 Coríntios 6,11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Esse início da santificação por obra do Espírito Santo acontece numa dimensão na qual o homem não tem nenhuma interferência, a fase do que chamamos de monergismo, como vimos antes. Agora, a santificação progressiva ou experiencial, experimental, o crescimento contínuo a partir da conversão, onde o cristão morre para o pecado e vive para a justiça, tornando-se mais parecidos com Cristo
tratando-se ainda de uma santificação imperfeita. Porque nós falamos aqui que a santificação não faz o santo, que é o crente, né, ser uma pessoa sem pecados. Ela continuará tendo pecado de forma, vamos dizer assim, acidental. E por fim a santificação final, que é a glorificação, que acontece com a glorificação, que é a santificação em que há a consumação perfeita, livre de todo pecado após a morte do crente ou na volta de Deus. Como estamos na conclusão e fazendo um resumo, quem são os agentes, né, e as responsabilidades? Bem, a obra é de Deus, e aí é como nós falamos, é o monergismo, é a soberania. A santificação é fundamentalmente uma obra do Espírito Santo. O crente não consegue santificar a si mesmo sem a graça. Isso acontece na regeneração, onde há um passo primeiro da santificação. E a responsabilidade humana, se podemos ver sob esse ângulo também, onde há o sinergismo, né, nessa ação, ao contrário da regeneração, onde o homem é passivo, na santificação, aqui agora com a conversão, o crente coopera ativamente. Coopera aqui, podemos dizer assim, somos chamados a mortificar o pecado e buscar a obediência. Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Essa é a promessa de que viverão sim, quando entra no processo de santificação. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Mais uma vez deixemos claro, o mortificar o corpo e o desenvolvimento da salvação, embora manifestações humanas, na verdade, provém do mover do Espírito na vida do crente. Daí que existem os meios de santificação. E aqui eu vou falar sucintamente que Deus usa meios para santificar o seu povo, conhecido como meios de graça. Ou seja, aqui, quer se santificar? A palavra de Deus limpa e instrui. João 17, 17. Santifica-se na verdade. A tua palavra é a verdade. Também meio de graça, oração, em que há comunhão, em que há dependência. Sacramentos e ordenanças, ou seja, o batismo e a ceia do Senhor. E há providências também, incluindo provações, que Deus usa muitas dificuldades, né, na vida do crente para moldar o seu caráter. Na teologia reformada, a santificação não é opcional e nem um meio de merecer a salvação, mas ela é a evidência necessária de que alguém foi realmente justificado e regenerado. É a busca pela santidade, baseada na união com Cristo, até que Ele volte. Então agora vamos fazer uma aplicação sobre tudo que estudamos. Aprendemos muitos conceitos decorrentes da palavra de Deus, tudo aqui da palavra de Deus, e poderíamos ficar aqui guardando, né, esse aprendizado, todas essas inúmeras informações no nosso intelectual, na nossa inércia, resistindo à mudança espiritual radical promovida pelo poder de Deus. E o homem pode resistir a Deus, porém precisamos ir mais adiante e nos perguntar como viver de fato a santificação. Em uma síntese apertada e em decorrência do que já aprendemos, poderíamos responder: olhar para o pecado e despojar-nos do velho homem.
É fato que muitos se escondem de Deus, fogem de Deus, porque, pasmem, não querem enfrentar o pecado na sua luta diária. O que implica isso aí em viver em santidade. Viver em santidade é um sacrifício, entre aspas, que ninguém quer participar, ninguém quer andar nesse sacrifício. É preciso de antemão reconhecer as consequências do pecado para sabermos contra o que lutamos. A Bíblia está repleta de ensinamentos e a ignorância não pode ser invocada como um álibi para permanecermos errando, afundados em nossa prática pecaminosa. Agora, irmãos, à altura desta aula, eu peço um minuto de reflexão. Por acaso, você já chorou sobre a sua pecaminosidade? Já avaliou assim a sarjeta espiritual em que se meteu? Já se sentiu no meio de um tornado de culpas? Vislumbrou a sua permanência a um passo de um grande abismo? Se viu perdido e sem qualquer esperança? Pois é, nos preocupamos com tantas coisas, em sermos mais preparados em nossas profissões, em ganharmos melhores salários, capacitados em nossos estudos, que nos dão certificados que povoam as paredes, em amealharmos mais riquezas e riquezas materiais, em cumprirmos os nossos treinamentos que nos tornem mais saudáveis física e mentalmente, em sermos mais relacionais, em podermos desfrutar de mais lazeres e prazeres, etc. Nos preocupamos com tantas coisas. E sermos mais santos, parecidos com Jesus, alguém se preocupa ou se ocupa verdadeiramente com isso? Quando precisamos averiguar a nossa saúde, fazemos exames e exames e encontramos marcadores das doenças. O marcador da saúde espiritual do crente é a santidade, o termômetro que avalia a pureza da vida dos crentes. Então, você quer mesmo guardar a palavra de Deus? Sem a palavra de Deus, o seu conhecimento, não há santidade. Você tem a santificação como prática diária? Você é santo? Você é santo? Quero concluir a exposição começando por citar Colossenses 3, 12 e 17, que realça os aspectos de santidade na vida do crente. Diz o apóstolo Paulo: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, já que ele já disse, já marcou aqui, que os crentes são eleitos por Deus, são santos e são amados. Então, por causa disso, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês
instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Vejam, irmãos, que revestir-se como eleitos de Deus santos e amados é um chamado bíblico à transformação interior e exterior, instando os crentes a adotarem virtudes que revelam a identidade, o caráter cristão, como compaixão, bondade, que implicam em misericórdia, humildade, mansidão, viver com modéstia e suavidade, paciência, suportando uns aos outros, perdoando-se mutuamente e, acima de tudo, vestindo-se de amor, que é o vínculo supremo que une as demais virtudes. O texto destaca a união e a paz em Cristo, que é a paz verdadeira, que não é a paz enganosa, que não é a paz que buscamos no inimaginável, mas é uma paz concreta. Então, a união e a paz de Cristo como guia, olha que guia maravilhoso, pleno, o árbitro dos nossos corações. E aqui é propício citar novamente Gálatas 5, 22, 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, também andamos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E retornando ao texto de Colossenses 3, 12, 17, percebemos que o apóstolo Paulo também invoca a importância da palavra que deve habitar na vida do crente. De modo que, por causa dela, da palavra, todos mutuamente devem ser instruídos e aconselhados com sabedoria, sempre louvando a Deus com gratidão no coração, por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo deve ser feito em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus, conforme o verso 17. Importa dizer que o crente jamais conseguirá cumprir essas escolhas transformacionais por suas próprias forças. Mas, sendo crente, deve saber que o propósito de Deus foi nos escolher antes da fundação do mundo, aqui, para a salvação e para a santificação, de modo que já são bênçãos recebidas. E por isso fomos separados como propriedade exclusiva dele, conforme o verso 12 citado, e fomos perdoados por ele, conforme o verso 13 citado. Assim, a santificação não vem de nós mesmos, são as providências de Deus derramadas na vida do crente, que nos concede os recursos para que o processo seja exitoso, como a paz de Cristo, a palavra de Cristo, o nome de Cristo, de modo que já fomos equipados devidamente para o exercício da santidade. E não há retrocesso. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E para que se fique mais claro, leamos Colossenses. É possível ficar mais claro? Sim, a palavra de Deus diz aqui, Colossenses 1, 9 e 12, quando Paulo afirma que ora pelos crentes da cidade de Colossos e mostra as marcas da santidade de quem crê. Paulo ora pelos colossenses. Diz o apóstolo Paulo: por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual.
Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha a santidade aqui operando, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder. Olha a santificação aí, funcionando, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e a paciência, e com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos. Sobre esta passagem, esta última, vou citar aqui, vocês guardem aí, Colossenses 1, 9 a 12. Me permito aqui citar sobre essa passagem o link, né, porque não vamos examinar todas as questões, né, da passagem. Eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo de uma recentíssima pregação do pastor Marcos Granconato, realizada agora no Encontro da Consciência Cristã, agora deste ano, 2026, que traz um ensinamento esclarecedor para a compreensão da palavra de Deus, no sentido de uma vida de devoção exclusiva, eu chamo santidade, a Cristo. E isso é o retrato da santidade. E aí eu vou colocar aqui na descrição essa pregação maravilhosa. Enfim, irmãos, exorta a todos nós a percebermos onde está a nossa santidade e o que estamos fazendo com ela. Afinal, é a santidade a prova concreta de uma vida transformada. Agradecemos a Ti, Pai amado, por todas as bênçãos derramadas neste encontro, nesse momento em que pudemos ter a oportunidade de estudar mais uma vez a Tua Palavra. Nós sabemos que a Tua Palavra é muito mais, imensamente mais, do que aquilo que tentamos mostrar para todos nós e aprendermos. Mas as porções que o Senhor derrama, Senhor, são infinitas em nosso coração. Nós sabemos que sem santidade, Senhor, não chegaremos a lugar algum. Poderemos ser crentes nominais, aqueles que dizem que foram transformados, aqueles que dizem que creem em Jesus, mas não há fruto digno de arrependimento demonstrado. Não pela questão de que nós vamos fazer obras para mostrarmos que somos mais santos do que os outros, mas necessariamente as obras decorrem da nossa naturalmente da nossa santificação, na medida das obras que Deus nos impõe a fazê-las. Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E aí, meus irmãos, no próximo encontro, se Deus quiser, falaremos sobre a perseverança dos santos. E depois, a última aula será sobre glorificação. Já agradecendo a Deus por isso. Obrigado, Deus, e até a próxima, em nome de Jesus.